Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia. Bom dia, Fausto. Ontem nós tivemos a divulgação de dados relativos à produção industrial brasileira, que despencou 18,8% em abril, em comparação com o mês de março. É o segundo mês seguido de queda na produção. Março nós já tivemos uma queda menos acentuada, e quando se compara com abril do ano passado, a queda ainda é maior. Como é que você vê esses dados, que se trata da maior redução da produção industrial desde o início da série histórica, Fausto? Esse dado é um dado que pega em cheio a questão do isolamento social, a questão da pandemia. E ele mostra como é que foi impactada, de certo modo, a indústria, em especial a indústria de bens duráveis. A indústria como um todo caiu muito, caiu 18%, quase 19% em um mês, e caiu aí quase 30%, né, mais de 27% em relação ao ano passado. Por outro lado, quando a gente vai olhar ali do ponto de vista setorial, você percebe que os bens duráveis, a paralisação chegou a quase 80%. A exceção ali foi para produtos alimentícios, que ainda teve alguma alta, e produtos farmacêuticos e farmaquímicos ali, que cresceu ali em torno de 6%, que era de se esperar, uma vez que tem setores vinculados ali às áreas da própria economia da saúde. Isso coloca uma série de questões para a gente, Glauco. A primeira delas é que, de fato, a pandemia ela impactou de maneira direta a indústria. Começa a mostrar também que a indústria ela produz sempre para o mês seguinte, né? Então, é diferente de você imaginar, o comércio ele é atingido ali imediatamente, e o comércio ali está vinculado à relação cotidiana. O que indica para a gente, quando a gente vê uma queda tão acentuada na indústria, é que a própria indústria prevê que os próximos meses não serão tão bons, o que significa que ela deixou de produzir para reposição de estoques para o momento seguinte, e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, algo que a indústria já estava com muita dificuldade, ela já vinha com um processo de perda da sua capacidade ao longo dos últimos anos, ela se acentua agora, né, e coloca uma série de novos desafios para pensar para frente, para pensar uma nova economia que possa vir surgir a partir da pandemia. A gente percebe que setores, por exemplo, vinculados à indústria automotiva, elas basicamente foram paralisadas, o que indica ali bastante dificuldade para uma cadeia produtiva bem extensa, né? O que coloca questões, inclusive, quais são as prioridades do para frente aí com relação à própria indústria. Temos uma série de discussões colocadas. Eu acho que a gente tem uma questão posta da própria discussão da reconversão industrial no Brasil. É preciso pensar a indústria para além da pandemia, é preciso pensar a indústria a partir de um novo olhar ali sobre o desenvolvimento do país, para quais são os setores nossos estratégicos, para onde a indústria deveria se concentrar, e a gente vai olhando que, ao mesmo tempo em que a indústria parava boa parte das suas atividades, uma série de produtos que eram essenciais agora para o controle da pandemia, para o enfrentamento da pandemia, tiveram que ser importados, você não tinha como adquiridos aqui no nosso país. Então, eu acho que a gente está vendo ali, em relação aos dados que foram indicados, o que já era esperado, que já estava colocado como perspectiva, mas ela coloca uma série de discussões do para frente que a gente precisa pensar, precisa construir políticas e precisa se preparar aí para o processo de retomada. E o Brasil, como você destacou, Fausto, já vem num ritmo de desindustrialização há alguns anos, e essa situação da pandemia acaba evidenciando isso também, aliado ainda à queda do consumo, sendo que o governo não toma medidas, inclusive para garantir a sobrevivência econômica das famílias e impactar também essa queda de consumo. Quer dizer, é uma conjunção de fatores muito ruim para o setor industrial, Fausto. É muito ruim, e do ponto de vista do trabalhador é bastante preocupante. Abril, a indústria demitiu mais de 190 mil pessoas, ou seja, aquele conjunto de medidas que o governo teria construído
A indústria teria, muito provavelmente, seria o setor mais interessado por aquele conjunto de medidas, e a gente vê que mesmo com as medidas que o governo tinha implementado, ela ainda demitiu muito. A indústria ela guarda ali, a indústria é o lugar onde o emprego menos vulnerável, o emprego mais organizado, o emprego formal está constituído. Ela é a base que organiza, de certo modo, uma parte importante da economia e constrói os parâmetros para frente. Então, quando a indústria começa a passar por dificuldades muito grandes como essa, é bastante preocupante pensar o pós-pandemia. É claro que a gente sabe que a produção industrial seria realmente impactada, mas é bom dizer que, comparando com países internacionais, o que a gente está vendo aqui no Brasil é uma queda mais acentuada na maioria dos setores. É razoável você imaginar que bens duráveis vai ter muita dificuldade, uma vez que as pessoas, como a gente já disse em outras oportunidades, as pessoas não vão trocar de carro numa crise como a que nós estamos vivendo, não vão comprar uma geladeira nova, quer dizer, as pessoas adiam as compras, mas isso também indica na outra ponta, Glauco, que a gente ainda tem estoques altos, não só no comércio, mas estoques altos em diversos setores da própria produção, e que isso vai, de certo modo, se alongar para os próximos períodos. É bem provável que os próximos meses também indiquem quedas importantes aí na produção industrial e que a gente vai ter que reconstruir um planejamento de como é que vai ser operado para frente. É fundamental também dizer que quando nós estamos falando de indústria, nós estamos falando de situações muito diversas. Uma coisa é uma montadora, uma grande indústria petroquímica, outra coisa são pequenas empresas de uma cadeia produtiva longa que produzem peças normalmente para montagem, para reposição, e a gente vai olhando como que muito provavelmente essas pequenas empresas são as empresas que vão mais sofrer e já estão sofrendo. Primeiro porque não tem acesso a crédito, segundo porque tem dificuldades, inclusive na lógica de organizar o seu capital de giro, e são eles que já estão demitindo. É um momento importante para a gente pensar política, é um momento fundamental de começar a criar processos de discussão de recuperação de empresas, inclusive a voltar à discussão que foi feita muito nos anos 90, da constituição das empresas de autogestão, ou seja, naquela que os trabalhadores assumem a produção quando essas empresas quebram. Acho que nós temos que pensar novas alternativas, é o momento de pensar a reconfiguração da lógica que vinha sendo estabelecida até então. Há oportunidades, mas a gente sabe que vai depender muito de como que nós fizermos e quais são as opções que vão ser feitas pelo governo, aí principalmente nos próximos meses. A queda da indústria, Glauco, também mostra que essa ideia de que o governo tinha, que era só manter as coisas abertas, que a vida ia continuar, está muito equivocada. Porque na maior parte dos estados, inclusive, a indústria não foi proibida de operar. Ao contrário, a maior parte de alguns lugares, inclusive, ela foi até incentivada a continuar operando. A gente sabe, inclusive, de surtos de doenças em diversos setores. Agora, não tem como separar a produção industrial do conjunto da sociedade e, principalmente, das expectativas que são criadas nas pessoas. Ou seja, a indústria produz, em especial no Brasil, para o mercado interno, e o mercado interno está paralisado simplesmente porque nós estamos no meio de uma pandemia da qual está matando mais de uma pessoa por minuto aqui no Brasil. Então, isso não tem como sair desse contexto. Nós temos que trabalhar as opções, principalmente para o depois da pandemia, para quando essa curva começar a cair e a gente começar a olhar para frente, olhar para as novas expectativas, para as novas possibilidades. É isso que o governo não fez. Ao governo não organizar, não coordenar as ações de combate à pandemia, o que nós estamos vendo é que nós estamos pagando esse preço e a indústria é um dos setores que está pagando bem caro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Glauco, até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.